Mas eu queria comentar hoje aqui o seguinte: depois desse episódio lamentável, né, assustador do atentado ao Donald Trump, tem muito analista experiente, olha, gente que cobre política há muito tempo, gente que eu admiro, afirmando que o atentado a Trump é um divisor de águas na política americana. Recente, né? Eu não estou falando divisor de águas do ponto de vista das chances de cada candidato. Óbvio que você pode tirar conclusões sobre o aumento das chances do Donald Trump, a redução das chances de Joe Biden, mas não é disso que eu estou falando. Não é da questão eleitoral propriamente dita, mas um divisor de águas no comportamento dos candidatos, no discurso dos candidatos, na atitude dos eleitores, no nível geral da discussão, que subiria a partir de agora em função desse episódio lamentável, que em função desse episódio a gente veria discussões mais elevadas, as pessoas debatendo mais os temas de interesse dos americanos, muito mais do que a agressão de parte a parte, insultos de parte a parte. E falam isso partindo do princípio que o atentado funcionaria como uma espécie de alerta para o nível a que chegou a campanha. Aí eu escuto isso, eu leio isso, eu olho essas análises, eu fico numa dúvida brutal, assim, será que isso realmente vai acontecer? Tudo bem, as primeiras declarações depois do atentado foram de solidariedade a Donald Trump, os democratas, várias estrelas da política, pessoas que o criticam, pessoas que o condenam, pessoas que gostariam que ele não pudesse ser candidato, que a justiça pudesse pará-lo. Mesmo assim, mandaram mensagens, solidarizaram, falaram sobre democracia, chefes de Estado do mundo todo. Não poderia ser diferente, deram um tiro nele. Ontem ele apareceu na convenção do partido com uma orelha coberta por uma atadura branca. Parecia aquele personagem Spock da série de televisão lá, Jornada nas Estrelas. E tentaram matar o Donald Trump. 1 ou 2 centímetros para cá ou para lá, e os Estados Unidos não estariam agora discutindo o que discutiam antes, que é a substituição do candidato democrata que confunde Zelensky com Putin, mas sim a substituição do candidato republicano. E a morte na política americana, mais uma morte, mais um presidente assassinado, seria o 5º presidente assassinado. Quer dizer, não é presidente, seria candidato. Aí se você considerar candidato, aí a conta muda. Teve pelo menos 2 candidatos que foram mortos, né, nos últimos 50 anos. Mas a minha dúvida, a minha pergunta é se isso vai acontecer por um tempo prolongado. Se o atentado a Trump fosse parte de uma conspiração, tudo bem questionar o baixo nível da campanha. Mas com o atirador agindo sozinho, só dá para discutir o alto nível da loucura humana e a baixa qualidade do serviço secreto. Ou seja, tivesse ali uma conspiração envolvendo os democratas, né? Um grupo de democratas radicais que contratou um pistoleiro e ele foi lá e tentou matar o Trump e não conseguiu. Você poderia dizer, não, a coisa chegou num ponto. Mas é um lobo solitário. Não foi um ato de republicanos radicais, de democratas radicais, de republicanos anti-Trump, de democratas anti-Trump, porque tem republicanos anti-Trump, mas é um moleque de 20 anos, doido, que foi lá e resolveu matar o Donald Trump. Quer dizer, isso pode ter uma discussão sobre a loucura. Não a loucura da sociedade americana, a loucura do ser humano.
Pode ter outra discussão, e ela é importante, sobre a baixa qualidade do serviço secreto. Poxa vida. Senhoras e senhores ali presentes, pessoas que estavam ali na volta, falando, olha, tem um cara lá em cima com uma arma. Aí os caras que são pagos para ver caras lá em cima com uma arma, não viram, e quem viram foram as senhorinhas, os senhorzinhos lá. Que isso? Então dá para discutir a baixa qualidade do serviço secreto no país mais rico do mundo, o país mais ameaçado, enfim. Ou alto grau da loucura, o alto nível da loucura humana. Mas discutir o baixo nível da campanha, será que dá para concluir que a política vai mudar porque vai cair a ficha de que as acusações de parte a parte, Trump detonando Biden, Biden detonando Trump, estimulam um ambiente de ódio que alimenta uma cultura radical na sociedade, que de alguma forma mexe com a cabeça maluca de um lobo solitário? Eu acho isso improvável. O lobo solitário é lobo solitário. Não é porque o Mark Chapman resolveu matar o John Lennon que se produziu uma discussão sobre a qualidade da música americana. Não faz um sentido isso. Lunáticos são lunáticos. Então, quando um lunático vai e tenta matar o Trump, será que isso vai fazer com que as pessoas percebam, caia a ficha de que essas acusações de parte a parte, o Trump detonando Biden, Biden detonando Trump, que isso estimula uma política de ódio, que alimenta uma cultura radical e que faz com que os lobos solitários fiquem doidinhos? Eu acho improvável. Não é porque a gente acha que as coisas têm que mudar, que as coisas vão mudar. E as coisas já teriam que mudar antes. Não por causa desse tiro provocado pelo lobo solitário, mas porque o nível da discussão está muito baixo. Mas olha só, em 2014, a gente teve uma campanha eleitoral com um nível de discussão baixíssimo, mas baixíssimo, que foi a campanha Dilma versus Aécio. Foi um nível horroroso. Acusações, grosseria de parte a parte. Várias foram as reportagens e as análises denunciando o baixo nível na campanha eleitoral. Veio 2018 e a campanha eleitoral foi de baixíssimo nível. Como o atentado ao Bolsonaro aconteceu há um mês das eleições, é evidente que num primeiro momento, e o primeiro momento coincidiu com a eleição, porque o primeiro momento já era outubro, as pessoas foram solidárias. Mas o Bolsonaro fica no hospital, passa um tempão no hospital, sofre pra caramba. O Trump não foi para o hospital. No dia seguinte, aliás, 2 dias depois, ele estava na convenção republicana. Então, é diferente. Será que isso vai mudar? As pessoas vão mudar? É muito complicado. Quem quer o Trump, quer que ele comande os Estados Unidos pelos próximos 4 anos, e, se possível, coloque depois um sucessor lá que defenda as ideias dele com a garra que o Trump defende por mais 4 anos. E os democratas querem o oposto. Querem que o Biden vença, ainda que aos trancos e barrancos, vai de Biden mesmo, que ele, se possível, comande os Estados Unidos pelos próximos 4 anos, mas que, no mínimo, impeça a volta do Donald Trump. Então, no primeiro momento, é bem provável que o nível do debate mude um pouquinho. Mas será que, passados 30 dias, 60 dias, e faltam 160 dias para a campanha, as coisas não vão voltar ao que eram antes? Eu torço para que isso aconteça, mas eu não tenho essa convicção que os analistas que eu admiro têm. Até porque, como eu falei, o atentado ao Trump não gerou imagens de comoção. O atentado ao Ronald Reagan gerou uma onda de comoção fora da rede social, não tinha nem rede social, em 1981, porque ele estava no hospital, porque ele dava boletins, porque ele falava, porque tinha fotografia, etc, etc, etc. Criou-se uma lenda em torno dele. Eu comentei aqui, quando ele foi para o hospital, ele vira para os médicos e fala: espero que todos vocês sejam republicanos. E um dos médicos era democrata e disse: olha, hoje somos todos republicanos. O Reagan saía de um hotel, o camarada dá 5 tiros nele, não acerta nenhum, hein? Um dos tiros
bate na limusine presidencial e volta para o corpo do Reagan na forma de uma moeda de 10 centavos, entra debaixo da axila esquerda dele, produz um estrago para alguns centímetros do coração, ele perde metade do sangue do corpo. Então esse drama humano, as pessoas acompanharam. O drama humano do Bolsonaro, as pessoas acompanharam. Até hoje ele luta contra os efeitos do atentado do doido do Adélio Bispo. Aqui não tem isso. Então, não tem a imagem do homem que sobreviveu a um atentado com muita dor no hospital. Tem a imagem do homem que sofreu um atentado, levantou e falou: lutem, lutem. Então, será que vai mudar? Quer dizer, será que da mesma forma que os republicanos perceberam que o corpo do Trump não é inexpugnável, porque ele quase morreu, eles vão ser generosos com a fragilidade mental, cognitiva do adversário Biden, e com isso? Então eu tendo a achar que a gente pode até ver um cessar-fogo, né? Mas que o tempo fecha lá na frente. Tomara que eu esteja errado, porque o alto nível da discussão é um desejo de todos os políticos para os seus adversários, que os adversários tenham e elevem o nível da política, mas eles querem continuar a bater abaixo da linha da cintura. Então vamos ver se isso realmente muda. Os especialistas, alguns admiráveis, dizem que sim. Eu fico aqui com a minha posição de dúvida e eu quero compartilhar ela com vocês. Não sei se vocês concordam ou discordam, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.